Arhe tu Evangelio, Jesus Cristo, Huiu Theou. Em português, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Destaquemos a palavra Evangelio. O que o Evangelho é, já falamos. Agora, o que o Evangelho não é, eu gostaria de destacar. Porque é importante fazer essa distinção. Porque tem muita gente colocando um sentido para Evangelho que na verdade não é bíblico, é extra-bíblico. É um sentido adjacente, um sentido externo ao sentido neotestamentário das Escrituras. A palavra Evangelho, traduzida assim para o nosso português, que vem de Evangelio, também foi utilizada em outros contextos, que não o contexto da revelação de Deus. Por exemplo, Evangelho era utilizado para alguém que trazia uma notícia, um recado, um anúncio de alguma coisa, e era recompensado por isso. E essa pessoa trazia o Evangelio, ou seja, trazia uma notícia a qual era recompensada com alguma coisa. Evangelio também tem um sentido de uma vitória militar. Alguém que obteve uma vitória militar, um general, algum êxito na batalha, era trazido como notícia e a notícia virava o Evangelio. Isso no contexto do mundo helênico, do mundo, digamos assim, extra-bíblico. O Evangelio também foi utilizado num contexto de sacrifício. Então, quando alguém trazia uma notícia boa ou uma coisa que alegrava alguma localidade, essas pessoas faziam sacrifícios. E esses sacrifícios eram o Evangelio, ou seja, é alguma coisa que foi trazida de benéfico que redundava num sacrifício. O Evangelio, utilizado no mundo helênico, da cultura grega, no mundo neotestamentário, com um sentido que não tinha na palavra de Deus, também significa o anúncio do nascimento de uma criança. Quando uma criança era anunciada, olha, a mulher vai dar luz a uma criança, esta notícia também tem o sentido extra-bíblico de Evangelio. Há um último sentido que também não tem um teor teológico para a palavra na revelação do Evangelho, é o sentido do aniversário do imperador César Augusto. Veja só você, o Evangelio foi utilizado para saudar o aniversário, em homenagem ao aniversário do imperador romano, César Augusto. Então era uma saudação, era o Evangelio, a boa notícia do aniversário do imperador. Olha só que coisa interessante. Esses 5 sentidos que nós conversamos são 5 sentidos daquilo que não significa o sentido teológico, bíblico da palavra Evangelio, que é traduzido por Evangelho. Evangelio não tem nada a ver com o ser humano. Evangelio é algo que só Deus pode produzir, que é Evangelho. O Evangelho não é um conceito humano. O Evangelho não é algo que o ser humano pode produzir. O Evangelho, o Evangelio, não tem nada a ver com nenhuma possibilidade humana, com nenhuma capacidade humana. O Evangelio não depende de nós. O Evangelio é uma produção divina. Evangelho, significa Deus produzindo a própria vida dele em nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Há uma fala que diz o seguinte, que a religião, ela calcula o quanto Deus vai te amar se você fizer isso ou aquilo. Deus vai te amar se. E a proposta do Evangelio, ou do Evangelho é, Deus amou tanto que
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho é o angelio, é Deus sendo em mim e em você. Olá! Está gostando da nossa série Palavra por Palavra? Quer saber mais sobre como interpretar a Bíblia de maneira coerente e aprofundada? O meu nome é João e estou aqui então para te fazer um convite. Tem uma aula gratuita para você a respeito de leitura e interpretação da Bíblia. Como eu posso participar? Clique no link abaixo e garanta já sua vaga. Isbel, educação teológica conectada ao seu tempo. Acesse www.isbl.org.br